Fala pessoal, tô aqui novamente. Quero fazer um vídeo aqui para comentar um pouco sobre o trabalho do Mauricio Pochettino no Tottenham. Tudo que ele representou no Tottenham nos últimos anos, todo esse crescimento, tanto da marca Tottenham, como de reconhecimento internacional, da parte técnica mesmo, com um time que ele proporcionou nos últimos anos, desde quando assumiu, né, para a temporada 14-15. Né? Falando um pouquinho, só rapidamente, brevemente, antes dele chegar para treinar o Tottenham, né? Ali meados de 2014, ele é um treinador que tinha feito um bom trabalho no espanhol, chega à Premier League para treinar o Southampton, né, em meados da temporada 12-13, né, lá no início de 2013, em janeiro, né, para assumir um time que não tinha tantas grandes pretensões no campeonato, viu um momento difícil, ali de briga por rebaixamento. Ele assume o time consegue recuperar um pouco o nível de competitividade, acaba terminando em 14º, mas talvez a grande temporada, né, de maior projeção dele dentro de futebol inglês, quando a gente pensa da parte de baixo da tabela, da outra parte da tabela, dos times que não são os maiores na Inglaterra, foi a temporada 13-14 sob o comando do Southampton, onde ele consegue fazer o time ter a sua melhor campanha da Premier League até então, terminando em 8º lugar, com algumas peças até interessantes que depois vieram, aliás, se tornaram valorizadas muito por conta do desempenho que ele proporcionou como técnico e que renderam, algumas até renderam bons contratos, algumas até se destacaram em outros times, né? A gente pode falar, por exemplo, do Onyama, que depois foi jogar com ele no Tottenham. A gente tem o Klein, o Lallana, o Schneiderlin, né? São alguns jogadores ali que se destacaram. O Luke Shaw, por exemplo, jogando pela lateral esquerda. Foram jogadores que se destacaram naquele Southampton de 13 e 14. Tiveram uma ótima temporada sob os comandos de Mauricio Pochettino, né? E conseguiram aí... todos esses jogadores que eu falei conseguiram contratos com os times do top 6, né? Isso dá pra ver o impacto que teve o Pochettino, né, sobre a carreira desses jogadores quando treinou o Southampton em 13 e 14. Ele chega em 14 e 15 como parte do projeto do Tottenham, desse crescimento. O Tottenham queria fazer parte desse grupo seleto do futebol inglês, que até então era composto por Arsenal, Liverpool, United, City e Chelsea. Era mais um Big Five do que de fato um Big Six. E o Tottenham era, digamos, esse último time do Big Six, né, desses últimos times de maior investimento. Tinha mais investimento, por exemplo, que o Everton. E o projeto, né, que veio com o André Vilas-Boas, né, vinha terminando ali em 5º e 6º lugar, tendo algumas aparições interessantes na Champions League, mas o Tottenham ainda não havia dado esse salto. E o Mauricio Pochettino chega com essa condição de fazer o Tottenham se tornar um time maior do que ele era naquele momento. E a primeira temporada 14-15 é uma temporada interessante pra gente ver ali os pilares sendo construídos, né? A gente tem o Harry Kane se destacando, o Eriksen sendo talvez um dos maiores destaques daquela equipe naquela temporada, o meio dinamarquês que vinha de destaque no Ajax, já havia jogado uma temporada com o André Vilas-Boas em 12-13, em 13-14, 14-15 foi uma grande temporada, uma grande não, acho que foi uma temporada muito boa do Eriksen a nível de projeção, nível técnico, o que conseguiu contribuir para o time. O Harry Kane também tinha aparece, né, para mídia do futebol inglês também nessa temporada 14-15. O Eric Dyer também, enfim, alguns jogadores ali começam a se fazer, a ganhar sua fama de futebol sob os comandos do Mauricio Pochettino, que tinha como mérito, uma das coisas mais legais que eu achava era a capacidade dele de mudar os esquemas de jogo de acordo com os adversários que ele ia enfrentar e conseguia, né, não era sempre ganhava, mas conseguia ser competitivo na maior parte dos jogos. Chega 15 e 16 e talvez seja a primeira grande temporada, primeira virada ali de chave e ascensão da curva de crescimento do Tottenham, né? O time, de fato, consegue disputar o título da Premier League, né? City, United, Liverpool são times que aquela temporada não disputaram, de fato, o título com Leicester, né? Até vive uma queda técnica naquele momento, se a gente pega os melhores times ingleses, mas o Tottenham cresce nesse cenário, né? Termina em 3º lugar, ali nas últimas rodadas dá uma rateada e perde a posição pro Arsenal, né? O tabu que o Arsenal sempre terminava na frente do Tottenham não havia sido quebrado em 15 e 16, mas é uma temporada muito acima do que a gente já tinha visto do Tottenham desde o início da Premier League, né, como primeira divisão inglesa, né. Você tem destaque a grande temporada do Harry Kane, a grande temporada do Eriksen, né, o lançamento, por exemplo, de Eric Dyer
a nível europeu, jogando como esse primeiro volante, o Dele Alli jogando como esse segundo volante, né, numa posição que depois ele abandona completamente, ele passa a jogar como um meio atacante de muito mais definição com o Pochettino, se a gente pensa nas temporadas seguintes, né, as temporadas seguintes a 15 e 16, você tem, por exemplo, o crescimento dos zagueiros, do Vertonghen, do Alderweireld, do próprio Lloris como um goleiro de nível internacional. 15 e 16 foi uma temporada do início da curva de ascensão do Tottenham para a mudança de patamar, onde eles conseguem disputar o título, terminam abaixo do Arsenal, se classificam à Champions League e tem uma série de destaques individuais muito interessantes na temporada 15 e 16. O Dembélé também foi outro jogador que fez uma bela temporada em 15 e 16, muito importante para esse meio-campo do Tottenham. Chega 16 e 17 e a gente pode falar talvez da primeira grande temporada, a melhor temporada do Tottenham na primeira divisão inglesa até então, com enormes méritos de Mauricio Pochettino, fazendo os jogadores renderem algo que a gente não imaginaria, né? Esse é um dos grandes méritos dos grandes técnicos, fazer os jogadores renderem aquilo que a gente, no primeiro momento, acha que eles não renderiam, né? O Klopp fez isso no Liverpool, o Guardiola fez isso tanto no City como no Bayern, como no Barcelona. No Barcelona até um pouco mais, mas no Bayern e no City essa característica foi mais acentuada. E o Mauricio Pochettino também. Em 16 a 7, o time disputa o título com o Chelsea. Na minha opinião, eu acho que a visão geral do pessoal que acompanha a Premier League, né, dos fãs da Premier League, é de que o Tottenham foi o time que jogou o melhor futebol do campeonato naquele ano, né? O mérito pro Chelsea, óbvio, né? O Chelsea conseguiu uma sequência de 14 jogos, de 14 vitórias seguidas, foi incrível. A temporada do Chelsea também foi incrível, mas era um futebol menos empolgante, mais reativo, né, naquele esquema de 3 zagueiros, 4 homens no meio campo, com 2 volantes sendo Kanté e Matip, os 2 alas pelos lados, Hazard, El Costa e Pedro. Né? Era um futebol menos empolgante que o do Tottenham, né? Muitos falaram naquela época que o Tottenham era um campeão moral, porque tinha jogado um futebol de dar gosto. Realmente, aquele futebol que o Mauricio Pochettino conseguiu fazer o Tottenham jogar naquela temporada foi incrível. Foi um time muito legal de se ver, muito empolgante. O Tottenham dava um grande passo. Foi a primeira virada, na verdade tinha sido 15-16, mas foi o momento em que o mundo do futebol olhou o Tottenham com os olhos diferentes. Ainda não com tanta atenção, mas já foi uma temporada de mais destaque, nível inglês. Um destaque incrivelmente maior, e de nível internacional não tanto, mas já era maior do que a gente podia ver em outras temporadas, né? Até porque na Champions League o time manda muito mal, né? Termina em terceiro lugar, no grupo até que era realmente tranquilo, né? Tinha o Mônaco, que naquela temporada até fez uma grande Champions League, chegou na semifinal, caiu para Juventus, tinha o Bayer Leverkusen, tinha o CSKA, era um grupo que o Tottenham podia ter feito mais, e não conseguiu. Caiu em terceiro lugar, depois foi para a Europa League e foi eliminado na fase, quando chega na Europa League já é eliminado, né, pro Genk da Bélgica, se eu não me engano. Acho que foi pro Genk, foi um jogo inclusive numa quinta-feira, eu lembro que eu saí logo da escola, já cheguei, o jogo já tava passando, foi bem cedo assim, à tarde aqui no Brasil, né. E foi realmente um dos pontos baixos daquela temporada. A fragilidade e o despreparo psicológico e de experiência que os jogadores do Tottenham demonstraram nas competições europeias. Em compensação, a Premier League foi um arraso, como eu falei. O Tottenham, inclusive, pela primeira vez havia terminado à frente do Arsenal na primeira divisão inglesa depois de muitos anos, e pela primeira vez à frente do Arsenal na Premier League. O Arsenal, inclusive, nem vai à Champions League do ano seguinte, 17-18, não consegue a classificação, teve que jogar a Europa League, né, em 17-18, e mais uma vez grandes destaques do Harry Kane, sendo esse talvez o melhor atacante inglês do momento, o jogador realmente se mostrando incrível, não só esse 9 referência pesadão para brigar com os zagueiros, um cara muito mais técnico, de uma ótima qualidade no passe, ótima qualidade de lançamento, de uma leitura de jogo muito interessante no ataque, muitas vezes voltando para trabalhar como esse meia, dando espaço para chegadas do Dele Alli, que na temporada anterior havia se destacado como segundo volante, jogando ao lado do Eric Dyer em diversos momentos, ou num trio de meio campo, em alguns momentos jogando ao lado do Dembélé. Nessa temporada ele se destacou como um meio de definição, como cara para completar as jogadas, né, formando uma dupla muito interessante com o Harry Kane. A gente pôde também ver o crescimento do Son, do coreano, jogando começou de lado de campo pelo lado esquerdo, fazendo muitos gols, sendo muito participativo. A gente tem o Eriksen voando, como sendo um dos principais meias do campeonato inglês naquele momento. O Walker na melhor temporada de sua carreira, né, a dupla de zaga, o Vertonghen e o Alderweireld, também sendo considerado uma das melhores duplas de zagas daquele campeonato. O Lloris
também crescendo como um goleiro de nível internacional. Temporada 16-17, na minha opinião, foi o auge do desempenho do Tottenham em campo, né? Quando a gente fala de Premier League, o time realmente mandou muito bem, né? O desempenho mais empolgante da Premier League 16-17. Chega 17-18 e agora o mundo olhava com outros olhos para o Tottenham. O Tottenham deixa de ser aquele time que as pessoas talvez não prestassem muita atenção. Depois de 2 grandes temporadas em ascendência, o mundo do futebol agora olha para o Tottenham. Ele cai num grupo muito difícil da Champions League, né? Com o Real Madrid, Real Madrid que havia sido campeão na temporada anterior, Real Madrid, Borussia Dortmund e Apoel, e ele consegue se classificar em primeiro. Isso que é o mais incrível, bate o Real Madrid, bate o Borussia Dortmund, se classifica em primeiro, e no mata-mata da Champions, cai, mas cai de cabeça erguida contra uma Juventus, onde talvez essa parte da experiência, na parte psicológica, do preparo para uma competição que exige realmente mais casca dos jogadores, ficou mais evidente. A Juventus ganha o jogo muito mais na experiência de jogar o confronto, até porque o Tottenham foi melhor que a Juventus, a gente fala em desempenho de jogo mesmo, mas a Juventus consegue bater o Tottenham naquele confronto, né? E o Tottenham sai de cabeça erguida, isso que é o mais legal, das pessoas reconhecerem o quão grande foi o Tottenham nesse confronto, porque realmente jogou muita bola, poderia ter passado da Juventus. Acho que pesou a camisa, né? Pesou a experiência dos jogadores entenderem que estavam jogando uma competição muito importante. Faltou ali ter os nervos no lugar em alguns momentos. Na Premier League, o desempenho continuou muito interessante, apesar de apresentar algumas oscilações. O Mauricio Pochettino, nesse momento, recebe mais um zagueiro de peso, né? Contrato o Davinson Sanchez do Ajax, que vem se destacado na temporada 16-17, chegou à final da Europa League, inclusive, perdeu para o Manchester United. E o Mauricio Pochettino começa a aumentar o seu repertório tático, jogando em diversos momentos num trio de zaga, né, com os 2 alas, 2 homens de meio campo, um camisa 10 e uma dupla de ataque à frente, Son e Harry Kane, às vezes jogando num 3-5-1-1, enfim. Ele aumentou o repertório tático, isso que foi realçado nessa temporada, a capacidade do Mauricio Pochettino, mais uma vez, de conseguir moldar o seu time de acordo com as situações que ele ia enfrentar e saber se adaptar muito bem a isso, ser competitivo e ter um desempenho, na maioria das vezes, muito legal de se ver os jogos, apesar de ter oscilado um pouco na temporada 17-18 e não ter conseguido disputar o título de fato, até porque a temporada do City foi absurda, ninguém conseguiu segurar o City, tá? Chega 18-19 e talvez tenha sido a maior temporada da história do Tottenham quando a gente fala de nível de reconhecimento internacional. Isso passa muito pelo Mauricio Pochettino. Numa temporada onde o Tottenham não teve o desempenho dos mais legais, que era talvez a coisa mais interessante de se ver desse time nas temporadas com o Mauricio Pochettino, o desempenho em campo, um time muito legal, muito interessante ver a forma como o Tottenham se comportava com as situações adversas do jogo. Isso o Tottenham não teve tanto assim nessa temporada 18-19. Foi o desempenho, se a gente pega desde 15-16, foi o desempenho mais chato, assim. Foi o jogo mais chato de se ver do Tottenham desses últimos anos, mas por um outro lado foi mais competitivo, né? Até meados da temporada, o Tottenham consegue ele se manter em terceiro lugar, jogando, inclusive até em algum momento ali, ser o líder do campeonato. Com o City e Liverpool, que ameaçavam se desprender e fazer aquela disputa absurda de 98 pontos do City e 97 pontos do Liverpool. O Tottenham não consegue manter o ritmo, chega em janeiro ali, tem uma rateada, perde alguns jogos para algumas equipes da parte inferior da tabela, enfim, não consegue manter o ritmo de briga pelo título com o Tottenham com o City e Liverpool em 2018-19, isso falando aí no início de 2019. Até na Champions League, consegue se classificar novamente, joga num grupo difícil com Barcelona, Inter de Milão e PSV, ou seja, não tinha nenhum peixe pequeno ali, era só peixe grande. O Tottenham talvez fosse esse time menos experiente, se a gente fala de camisa, mas o PSV talvez tivesse as peças, as piores peças, né, quando a gente fala de nível técnico mesmo. E o Tottenham consegue se classificar no último jogo, né, contra o Barcelona em Camp Nou, com o gol do Lucas, que foi um jogador que foi outro jogador que também
cresceu muito com o Mauricio Pochettino, botando ele para fazer uma função que ele nunca imaginaria fazer. Ele até falou isso em algumas entrevistas, né, uma função diferente que ele nunca tinha jogado. Inclusive eu falo mais um pouco da temporada do Lucas Moura no vídeo que eu fiz sobre ele. Ele jogando como esse homem ao lado do Harry Kane, como essa referência, como atacante para jogar às vezes atrás do Harry Kane, às vezes para ser lançado, né, pelos homens de meio campo, às vezes jogando sozinho mesmo num 4-2-3-1, como essa referência sozinha mesmo, dando espaço para chegadas do Son, né, às vezes invertendo com o Son. Também foi outro jogador que cresceu muito em 17 e 18. Esqueci de comentar isso. O Son também foi um jogador que representou um crescimento absurdo com o Mauricio Pochettino nas temporadas que esteve com ele, jogando ou como um meia pela esquerda, ou como um homem mais à frente, como atacante em alguns momentos ao lado do Harry Kane, né? Então agora voltando ao fato da Champions League, o Tottenham consegue se classificar, né, no último jogo para a fase de mata-mata e faz o mata-mata dos sonhos. O Tottenham chega à final da Champions League, né, com aquele jogo mágico do hat-trick do Lucas Moura, com 3-2 contra a Ajax. O Tottenham chega na final, né, no que seria o maior jogo de sua história. E mesmo naquele momento, a avaliação era que mesmo que não ganhasse o título da Champions League, o trabalho do Pochettino já era incrível. Já era absurdo, né? O Tottenham não consegue ganhar a Champions League, perde para o Liverpool num jogo bem abaixo das expectativas do que a gente pensa, do que as duas equipes poderiam apresentar, de intensidade de jogo, de busca pelo gol. Realmente foi um jogo abaixo nesse quesito. E o Tottenham acaba perdendo a Liga dos Campeões da final para o Liverpool, né? Mas deixando a impressão de que, cara, foi incrível. O trabalho do Mauricio Pochettino, na minha opinião, não precisa de um título para ser maior. Óbvio que se ganha a Champions League era o auge, ia ser uma festa imensa. Mas não precisa de um título para dizer se foi melhor ou pior. O que ele fez no Tottenham foi absurdo. Ele pega um time que já viu um projeto interessante de crescimento, mas ele transforma o Tottenham num time para brigar por título, num time para chegar em final de Champions League, num time para fazer grandes jogos de Champions e chegar a ganhar Real Madrid fora de casa, a ganhar de Borussia Dortmund, a fazer um confronto enorme que poderia inclusive ter passado contra a Juventus em 17 e 18. O Mauricio Pochettino muda o Tottenham de patamar. O Tottenham não é mais aquele time do "Come on lads, it's Tottenham", como o Alex Ferguson falava para os seus jogadores na parte motivacional, né? Pessoal, vamos lá, é o Tottenham, pelo amor de Deus, a gente tem que ganhar esse jogo. Não, o Tottenham passa a ser um time de respeito. O Tottenham passa a ser um time que compete com os melhores. O Tottenham passa a ser um time referência com jogadores cobiçados pelos maiores clubes do mundo, né? Principalmente Harry Kane e o Eriksen. O Dele Alli caiu um pouco na temporada 18-19, mas Harry Kane e Eriksen talvez tenham sido jogadores que conseguiram manter o maior nível nesse time do Tottenham nessas temporadas, né? Desde 14-15 até 18-19. Isso passa completamente pelo Mauricio Pochettino, que, na minha opinião, tem o maior mérito, né? Se a gente for falar, por exemplo, dos grandes méritos de City e Liverpool, né, do Klopp e do Guardiola, são de ter um estilo de jogo muito bem definido e conseguir impor aos seus adversários esse estilo de jogo e ser competitivo e ser vitorioso. Esse que é o grande mérito de City e Liverpool, né, com Klopp e Guardiola. O do Tottenham não. O grande mérito do Mauricio Pochettino no Tottenham é saber montar diversos esquemas de jogo, né? 4-2-3-1, 4-3-3, losango de meio campo no 4-1-2-1-2, dupla de ataque, colocar um homem de lado para jogar como um homem de referência ao lado de um atacante de mais força física, de mais qualidade técnica, de ótima definição, um atacante de nível mundial, e conseguir fazer esse cara render a melhor temporada de sua carreira, né? Você tem você pode jogar com um trio de zagueiros, fazer uma linha de 5 homens no meio campo e jogar com uma dupla de ataque à frente. Você pode fazer, né, uma linha de 5 atrás, 3 meio campistas e 2 homens à frente. Você pode ter um 3-4-3 também, com 2 homens por dentro, podendo ser o Dele Alli ou o Eriksen, né? Ou Sissoko e o Eriksen. Jogar talvez até com o Dele Alli como um camisa 10 jogando mais à frente e dupla de meio campos mais armadores por dentro, né? Talvez um cara mais volante de contenção e um cara mais de armação, que seria o Eriksen, um cara de camisa 10 para entregar essa bola aos atacantes. Então o Mauricio Pochettino conseguia ter uma série de esquemas diferentes para enfrentar vários adversários diferentes e conseguir ser competitivo. Para mim, esse é o maior mérito do Mauricio Pochettino. A capacidade dele de montar times diferentes, esquemas de jogos diferentes, se adaptar às diversas adversidades que assolaram o Tottenham nas temporadas, a questão de lesões, a questão de não ser um time com um caixa tão grande para contratações, e conseguir ser competitivo, né? Conseguir hoje ser colocado como um dos favoritos ao título.
Hoje, na verdade, um pouco abaixo do City e Liverpool, mas à frente de Chelsea, à frente de Arsenal, à frente de United, algo que, quando o Mauricio Pochettino assumiu, seria inimaginável, né? E o trabalho desse cara é simplesmente sensacional, incrível, e não precisa de título para ser maior ou menor. Ele já é gigantesco no Tottenham. Ele já é um dos maiores técnicos da história do Tottenham, mesmo não tendo ganhado títulos. Não são títulos que vão definir se o trabalho dele é bom ou não. E sim, o crescimento que ele fez, tanto do Tottenham como marca, de nível técnico, de conhecimento tático, de projeção dos seus jogadores a nível internacional. Isso passa tudo isso passa pelo trabalho do Mauricio Pochettino. O gigantesco trabalho do Mauricio Pochettino à frente do comando técnico, né, da comissão técnica do Tottenham, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas para esse tema a gente precisava, tá? Então é isso.